Bem-vindos ao Jornada Talks. Jornada Talks é o lugar para a gente conversar sobre carreira de pessoas reais. Carreira de pessoas reais tem picos, eventuais vales, desafios e muita experiência para conversar. E hoje eu vou falar sobre empreendedorismo social. Empreendedorismo social não é coisa só de ONG. Segundo Eli Horn, que é um dos maiores empresários brasileiros, não existe um bom empresário se antes não for um bom filantropo. E para isso eu vou conversar com a Doroti. A Doroti é especialista em captação de recursos para organizações não governamentais. E ela vai dividir um pouquinho da experiência com a gente, Doro. Muito obrigado de ter vindo para a gente fazer um bate-papo disso. Estou super feliz aqui participar e poder falar um pouquinho do que eu adoro fazer, né? Que é realmente empreender socialmente. Então, isso não tem preço, né? Eu sempre falo que quando você faz o bem para alguém, não interessa se é para uma organização, se é para uma pessoa. Isso é combustível da alma. Então, Total. Não tem preço. Você pode falar, pode fazer, pode... É uma coisa maravilhosa. O maior beneficiado é a gente mesmo. E isso é um negócio muito interessante, né? Porque, assim, às vezes a pessoa olha assim, eu vou fazer um projeto, mas quantas pessoas eu vou ajudar? Na verdade, se você salvar uma pessoa, já faz a diferença de uma maneira extraordinária, né? Então, tem até no filme A Lista de Schindler, né? Aquela frase que eu acho sensacional. Quem salva uma vida, salva o mundo, né? Exatamente. Porque, gente, uma das coisas que eu sempre... Quando eu comecei a minha carreira nessa parte, uma coisa que me chamava muita atenção, eu queria resolver o mundo, sabe? Legal. E eu dormia, meu marido fala que eu até tremia assim durante o meu sono, porque eu estava tão agitada que eu precisava fazer isso, precisava fazer aquilo. E aí uma presidente de uma ONG que eu ajudei muito tempo, fiquei lá mais de 10 anos, que era a Promove, ela virou para mim e falou assim, amiga, se você fizer diferença para uma pessoa, já está de bom tamanho, porque essa pessoa ela vai ter uma descendência para o resto da vida. E você não ajudou uma pessoa, você ajudou uma descendência. Então, uma das coisas que eu sempre tive como meta era ir com calma, né, dentro da medida do possível, porque eu sou uma pessoa super ansiosa, mas é assim, tendo foco, né, e o objetivo para quem eu ia ajudar e como eu ia ajudar. Porque não basta ser só uma senhorinha bem intencionada, né? Que isso era o que eu fazia antes. A gente tem que ter condições de saber aonde nós podemos buscar os recursos, como nós podemos falar com as pessoas, sabe? Tem muito recurso, mas a maioria das pessoas não sabem nem como agir. Então, quando você começa a estudar e se embrenhar nesse meio, você começa a ver as várias possibilidades que você tem de repente, poder ajudar. Você trouxe uma palavra que eu gosto muito, que é ação, né? E aí, um ponto aí que serve até de depoimento meu, né? A primeira vez que eu trouxe um projeto para Dorô, né? Eu falei assim, vou preparar o projeto, tá? Ela vai falar, legal, vou pensar, vamos avaliar e... sei lá, daqui 6 meses o projeto tá rodando. Aí eu trouxe o projeto, falei, Dorô, tô pensando nisso. Ela, gostei. Você precisa do quê? Preciso disso. Tá bom, vamos começar semana que vem? Eu falei, nossa, gostei do negócio. Olha, Fê, quem tem fome não dá para esperar. Quem tem dor não dá para esperar. É isso. Então, frio, não dá para esperar. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que realmente ter foco, tem que ter objetivo, não pode estar assim, saindo que nem um transviado, né, louco de total, porque não vai dar certo. Mas se você tiver já um caminho que você vai direcionar e um caminho, um conhecimento prévio do que você vai fazer, gente... E outra coisa, né, Fernando, vamos deixar a coisa clara aqui. Confiava no teu taco, né, amigo? Porque não era qualquer pessoa que estava me pedindo para ajudar, para fazer alguma coisa, né, em prol da instituição. Era uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa que era capaz, um bom profissional, até não sou louca também, né? Então... Não, mas isso é bem bacana, né? Porque assim, é possível fazer as coisas. Sim. É possível. Se você tiver as pessoas corretas do seu lado, né, consegue se captar recursos, tanto de tempo
quanto financeiro. Porque eu acho o tempo muito mais Mais valioso do que o financeiro. Total. Ó, pra gente começar, né? A gente já começou, mas enfim, pra gente dar um passinho atrás. Primeiro, o que é empreendedorismo social? Um empreendedor social, ele não vai, é como você acabou de falar, ele não vai investir só o financeiro. Ele vai investir a sua expertise, o seu tempo, conhecimento, rede de network, tudo que ele conhece em prol de alguma organização ou alguma instituição. Então, quando se fala, não vou ser hipócrita, dinheiro é sempre bem-vindo para qualquer instituição. E é importante. É super importante, porque tem contas para pagar. Mas ele pode, de repente, usar a sua expertise para tentar melhorar a situação daquela ONG, daquela instituição, daquela fundação. Por que não? Então, quando a gente fala de empreendedorismo social, é justamente usar tudo que tem relacionado a poder ajudar uma ONG, uma instituição, uma situação, de repente, que não precisa ser só dinheiro. Ele é um empreendedor social. Eu sou uma empreendedora social. Há quanto tempo já que você... Quase 30 anos. Caraca. Quase 30 anos. Olha, a confraria tem 23 anos de vida, né? Que a confraria é aquele grupo de mulheres, que nós somos todas voluntárias ali da Zona Norte de São Paulo, onde a gente ajuda algumas ONGs, situações que nos procuram, né? Mas, assim, antes eu era uma senhorinha bem intencionada. Quando nós resolvemos juntar esse grupo de mulheres para poder fazer a diferença na vida das pessoas e fazer a diferença na vida das organizações, foi quando eu comecei a sair do senhorinha bem intencionada e fui estudar o que era captação de recursos, eu fui estudar o que era o terceiro setor, eu fui estudar como nós poderíamos fazer o terceiro setor ser reconhecido. Porque hoje, Fernando, eu vou ser muito honesta contigo, o Estado não consegue mais viver sem o terceiro setor. É essencial. Tá? Então, quando as pessoas às vezes falam, né, mas, nossa, mas você está ajudando uma ONG, mas você está captando, mas Dorothy, ser uma baita empresária, por que você largou tudo para ficar com isso? Eu falei assim, porque aqui eu me sinto útil, não que lá eu não me sentisse, mas aqui é diferente. Tem um propósito nossa, maior, gente, e eu sou muito grata, viu? Eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho essa possibilidade de fazer isso, faço de coração, faço com força de vontade mesmo. Se deixasse eu fazia 24 horas por dia, né? Mas é uma coisa assim que não tem preço. Você dá um alimento para uma pessoa que está precisando. Você dá condições melhores para dentro de um hospital. Você levar alegria para dentro do hospital, porque você pode ajudar de todas as formas. Total. Tem sempre quando eu vou fazer alguma entrevista ou conversar com alguma pessoa, a pessoa fala assim, ai, quando eu tiver a tua idade, me chamou de velha na cara dura, né? Quando eu tiver a sua idade, e assim, eu vou me aposentar e aí eu vou começar a fazer alguma coisa. Não vai nunca. Não, claro que não. Sabe aquele negócio, dê para uma pessoa bem ocupada o que você quer que seja realizado? É isso que acontece aqui. Não, e outra coisa, né? Quem normalmente traz a fala, quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo, só tá postergando. Porque se você não faz com o que você tem hoje, o Cortella tem essa frase que eu gosto muito, né? Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem agora, até que você possa ter recursos melhores para fazer mais coisas ainda, alguma coisa assim. Ele fala bem mais bonito que eu, obviamente. Não, mas eu sou apaixonada por ele. Ele fala exatamente isso, né? O tempo é muito precioso. E as pessoas, às vezes, não sabem gerenciar esse tempo. Então, se você se prontifica a doar 1 hora por semana para alguma causa, para alguém... Que seja a melhor hora que você doe. Não interessa, gente. Você pode, de repente, contar historinha num abrigo para as crianças. Você pode empurrar cadeira de rodas num lugar que tem deficiente físico ou mental. Você pode, de repente, levar essas pessoas para passear, sabe? Fazer pegar algumas pessoas e... Igual você levou 70 crianças agora para assistir uma peça de teatro. Isso, foi uma amiga minha que conseguiu os ingressos, a Lídia. Beijo para você.
sou eternamente grata por tudo que você faz pela gente. E ela nos cedeu 70 ingressos para levar as crianças da Amamos, que é uma ONG que cuida de crianças e adolescentes, bebês, crianças e adolescentes, retiradas pela justiça por maus tratos. Uhum. E também o projeto dos Bombeiros Mirins, que é uma paixão ali na comunidade Jardim Damasceno, que a Fabiana, que é a coordenadora geral lá do projeto, sofreu um probleminha com o filho, um probleminha não, baita problema, baita problema, que mudou totalmente o direcionamento da vida dela. Ela foi se tornar bombeira mirim e ela quis fazer realmente diferença na comunidade. Então hoje a Fabiana tem 45 crianças e adolescentes na idade de 7 a mais ou menos 17 anos, onde ela dá noções de civismo, moral, ética, muito primeiros bacana. Socorros, tudo que você possa imaginar. E nós entramos para ajudar esse projeto. Então, um projeto maravilhoso, e é como eu falo, né? Esse tipo de pessoa consegue se dedicar mais tempo. Mas a Fabiana precisa de braços que a ajudem fazendo uma contabilidade, fazendo o gerenciamento de todas essas crianças e dos pais dessas crianças. Então, assim, quando você fala assim para mim, pô, eu gostaria de ajudar, mas agora eu não tenho tempo, eu falo assim, eu esqueço, porque se a pessoa não tem tempo, ela não pensa no que ela pode fazer. Eu não consigo ser que nem você. Eu falo, mas eu não quero que você seja que nem eu. Eu quero que você realmente use o que você tem de melhor para dar para o teu próximo, entendeu? É basicamente isso. E assim, é uma conta que fecha, né? Porque imagina o seguinte, se cada um doasse 1 hora, é o suficiente para acabar com vários problemas. Isso aí. 1 hora não é nem do dia, é 1 hora da semana. Da semana. Se você doar 1 hora da semana por uma causa, já é suficiente. Nós temos a ULP das Casas André Luiz, Unidade de Longa Permanência, não é um hospital. O hospital é quando você vai, fica bom, se cura e volta para casa. Lá eles moram, eles têm quase 530 assistidos lá dentro que moram. Tem as 7 refeições, 24 horas o turno, todos eles têm ou paralisia cerebral ou deficiências físicas, ou às vezes os dois. Eu preciso de gente para empurrar a cadeira de rodas, para tirar esse pessoal de dentro dos quartos e passear nas alamedas da própria André Luiz. Preciso de gente que de repente faça como os doutores da alegria, vão fazer levar alguma coisa de bom lá dentro dos quartos, sabe? Preciso, sim, de leite. Por exemplo, leite lá, 330 litros por dia. Nossa. Então, assim, às vezes, mas eu só vou contribuir com leite, gente, de grão em grão a galinha vai enchendo o papo, entendeu? Então, e tem contribuições bem mais simples, como, por exemplo, as notas fiscais. Sim. Tinha esquecido disso? Ainda bem que você me lembrou. Não é? Por exemplo, uma nota fiscal que você tira sem CPF, tem os tributos no meio da nota, que tem inclusive o tributo estadual. Esse tributo estadual é o tributo que parte dele é voltado para a organização. E há um sorteio, inclusive, dessas notas fiscais. Quanto mais nota você coloca no sistema, mais chance você vai tendo de participar desses sorteios. E, de repente, você pode ser agraciado com um sorteio, vamos supor, de R$500 mil, 1 milhão, sabe? E sorteios menores também. Então, é como eu sempre falo, tem muita forma de ajudar. Então, basta querer. E, às vezes, fazer como você fez. Virar para mim e falar, Doroti, eu tô com uma ideia. Olha, eu pensei em fazer assim, 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 assim. Legal, vamos construir em cima disso, porque dá certo. Você usou a tua expertise e colocou junto outras pessoas que eram do teu conhecimento. Gente, nós fizemos muita diferença dentro do Instituto do Câncer, que foi quando nós começamos. Então, gente, tem muita coisa para fazer. E voltando ao negócio da nota fiscal, né? Eu tive uma experiência legal, porque eu falei isso no meu prédio, né? Porque, sei lá, eu sozinho vou mudar 5, 6 notas por semana. Mas eu falei isso no meu prédio. E falei, pode colocar na caixinha de correio. E toda semana tem 15, 20 notas, que aí eu só tiro a foto e mando pra Doroti. Então, todo mundo que quiser, é só tirar a foto e mandar. É super simples, mas faz a diferença, né? Nossa, faz muita diferença. Só para você ter ideia, eu mando quase 50 notas por dia para André Luiz. Lógico que não sou eu que consumo isso, né? Meu marido acho que me matava. No mínimo já tinha dado o divórcio. Mas são os amigos dos amigos, os vizinhos,
empresa, sabe? Algum estabelecimento comercial, que às vezes as notinhas ficam, porque as pessoas às vezes não pegam a nota, esquecem, e eles são obrigados a tirar. Então, essas notas vêm tudo parar na minha mão. Então, eu falo, gente, é querer ajudar, é só querer ajudar, porque, assim, chance e oportunidade a gente arruma para você ajudar, numa boa. Criatividade aqui não falta. Para quem começa a mexer com empreendedorismo social, quais são os principais desafios que essa pessoa enfrenta, Doro? Não pode ser uma pessoa calada. Ela tem que se relacionar bem. Tá. Ela pode ser uma projetista, ela pode fazer projetos para as organizações que ela... É que nem eu falo, cada um é cada um. Eu, por exemplo, eu sei fazer projeto, mas eu detesto fazer. Eu prefiro que as instituições... Eu dou a ideia, as instituições fazem e eu vou atrás para tentar solucionar aquele projeto, entendeu? Então, assim, o que eu sinto, tem que ter uma boa comunicação, bom network, isso é fundamental. Não pode ter, assim... papas na língua, tem que ver aonde que você vai acionar. Às vezes, uma emenda parlamentar. Bota a pastinha embaixo do braço e vai com a cara e com a coragem numa assembleia, numa Câmara Municipal, vai para Brasília, sabe, se tem algum contato lá. Então, não pode ter, um bom captador, ele tem realmente que fazer a diferença. Hoje, qualquer ONG grande, e quando eu falo grande, é grande mesmo, né? Precisa, sim, de emendas parlamentares. E não deixa de ser dinheiro nosso, gente. É dinheiro do contribuinte, é dinheiro que nós passamos para o governo e o governo tem que doar para alguma coisa através dos seus representantes que nós elegemos, que nós colocamos lá. E as pessoas esquecem disso. Então, por exemplo, eu me lembro do Major Olímpio, o finado Major Olímpio. Na época da pandemia, o Olímpio sempre me ajudou muito, porque sabia da seriedade do meu trabalho e sabia das ONGs que eu tomava conta. São quantas ONGs e projetos que você tem hoje? Atualmente, devo estar com quase 12, 13 ONGs que eu tomo conta. Projetos são vários. Projetos, vai desde projetos, ações que nós fazemos, uma série de coisas. Mas o Olímpio, uma vez, no meio da pandemia, eu virei para ele e falei assim, eu tô com hospitais fechando, precisa fazer alguma coisa. E foi quando ele fez uma lei, um decreto, um decreto-lei, alguma coisa assim, para ajudar as santas casas e para ajudar os hospitais. E aí foram várias doações através das emendas que a gente conseguia através desse decreto que ele fez. Nossa, a Santa Casa foi ajudada. Por quê? Uma conversa que tivemos, entendeu? Que eu não vi assim grande possibilidade de ser realizado, mas foi realizado, sabe? E era uma pessoa muito séria, adoro ele, ainda continuo adorando, não é porque ele foi que deixei de gostar, mas era uma pessoa muito séria. E hoje a gente encontra, assim, vereadores, a gente encontra deputados estaduais, federais, próprios senadores, né? Que a gente vê que realmente se preocupa com a comunidade, não está lá só por causa do ensejo de ser político, né? E assim por diante. Por vezes, quando você ouve ONG, você pensa que é algo sem controle e tal. Imagina. São estruturas gigantes. É uma empresa. É uma empresa. E as grandes têm um negócio que chama balanço social. Sim. Né? Eu estava aprendendo com o Dr. Davi, do Instituto do Câncer. Um querido. Que anualmente tem que passar por uma auditoria contábil. E aí é feito o balanço social, que vai tudo detalhado. Isso. Então, é um negócio muito sério. Né? Não significa que, eventualmente, uma ou outra não se desvie. Toda regra tem sua exceção. Porque toda regra tem exceção. Mas é mais regra do que exceção, que são instituições sérias. Notícia ruim da Ibope. Exato. Infelizmente. Então, assim, às vezes as outras ONGs pagam o pato por causa de um desvio, por causa de alguma coisa errada, que uma ONG que provavelmente não deve ser séria fez. Então, assim, o que nós vemos, muita gente boa nesse meio, muita gente boa, muita gente que tira dinheiro do bolso, às vezes, para ajudar. Imagino que sim. E muita gente, assim, séria,
Nós temos várias empresas, empresários da pesada mesmo que ajudam essas ONGs, que ajudam essas situações. E é que isso realmente não dá ibope. Você tem ideia mais ou menos de quantas ONGs tem no estado de São Paulo? Não faço ideia. Não faço ideia. Regulamentada Regulamentada. é um número absurdo, mas a gente sabe, né, que existem ONGs hoje que foi feita uma ideia e não regularizaram essa ideia. Não sentiram necessidade de regularizar. Legal. Então, hoje, não que elas movimentem dinheiro, nada disso, mas elas têm o intuito de cuidar dos seus, né? E quando eu falo seus, é o próximo mesmo, o próximo da comunidade, crianças que elas estão vendo que têm necessidade. E ajudar tá na veia do brasileiro. Ele gosta de ajudar, mas ele sempre fica com o pé atrás, porque ele não sabe para onde está indo aquele dinheiro, aquele recurso, aquele investimento que ele fez para comprar um remédio, uma cadeira de rodas. Eu lembro que quando a gente foi fazer um projeto da criança que luta, né? Isso, bem legal. Antes de fazer qualquer investimento, de doar qualquer coisa, a Duru foi no local ver, Sim. né? Para ver se o projeto realmente funciona, existe, é sério, né? E isso faz uma diferença. Então, assim, não é só pedir ajuda, né? Pedir ajuda é muito fácil, né? Mas nessa situação, por exemplo, que você colocou, quando nós chegamos lá, nós vimos que nós tínhamos condições de ajudar muito mais do que eles estavam pedindo. Porque às vezes as pessoas ficam receosas de pedir, sabe? Putz, mas como é que eu vou pedir? Eu estou precisando de... Porque para ele é muito aquilo. E para nós, a gente faz uma ação e a gente consegue resolver não só aquele problema, mas um problema que, de repente, pode ajudar a comunidade. Esse projeto em especial é um projeto maravilhoso, onde você tira a criança da comunidade, a maioria são assediadas pelo tráfico, para virar aviãozinho do tráfico, e ele conseguiu tirar essas crianças, esses adolescentes, através do esporte, no caso o Muay Thai, para tentar mudar a vida através do esporte. Gente, isso não é maravilhoso? E é por isso que eu falo, o brasileiro é muito criativo, gente. O brasileiro tem muita vontade de ajudar, mas o que breca é justamente a parte de corrupção, a parte de desvio de dinheiro e tudo mais. Então, quando você vê uma pessoa que tem uma transparência, que fala realmente o que faz, mostra o que faz, por que não ajudar? E foi exatamente isso que nós fizemos. Porque a gente sabe que tem muita gente que vive da pobreza, né? Eu mesma conheci algumas ONGs, tudo que não queriam mudar. Algumas instituições, não eram nem ONGs, algumas instituições que não queriam mudar. Uma vez eu fui visitar um asilo na comunidade do Jova Rural. Durati, nós precisamos fazer alguma coisa, porque os velhinhos estão morrendo de frio, não tem o que comer. Eu falei, vamos visitar. Aí fui eu e mais duas meninas, quando eu falo é da minha idade, né? Da confraria. E aí a gente foi visitar esse asilo, vimos que realmente a situação era muito triste. Não tinha comida, um frio do caramba, e não tinha, assim, era lençol, muito pouco, a rachadura nas paredes. Eu entrei lá, não era só para dar comida e o que eles tinham me pedido. Eu fui lá realmente para ver como que eu poderia ajudar aquela situação. E eu cheguei à seguinte conclusão, que eu precisava dar um jeito nas camas, eu precisava dar um jeito nos banheiros, eu precisava fazer uma reforma lá. Quando eu fui propor isso para o presidente da organização, não, mas nós não queremos isso. A gente só está precisando de donativo mesmo. Então, isso deixa... E assim como eu passei por essa situação, eu conheço muitas pessoas que passaram por essa situação também. Então, quando você vê uma pessoa pedindo alguma coisa, você fica com o pé atrás. E uma das formas que eu encontrei é visitar realmente visitar os hospitais, visitar os locais que estão me pedindo, as famílias, exatamente. De realmente ajudar. E não é só ajudar com o que eles estão pedindo, é ajudar através da minha expertise, porque a gente tem um monte de contato, de repente, a situação que eles estão passando. Nós não fomos fazer aquela visita lá do Padre Pio, lá em São Bernardo? Sim. Quando nós chegamos lá, eu comecei a pedir uma série de documentos, eles mais que depressa começaram a apresentar, começaram a mostrar, e assim, começamos
tentando ajudar de um lado. Depois nós vimos que eles precisavam de outras coisas muito mais importantes, entendeu? Uhum. Então, esse é o papel de um empreendedor social, esse é o papel de um captador de recurso e assim por diante. E qual é a diferença de assistencialismo e de projeto social? Vamos falar primeiro do assistencialismo. Assistencialismo é quando você resolve uma situação emergencial. Então, por exemplo, aquela pessoa que está precisando, não tem o que comer. Então, todo mês eu banco uma cesta básica, banco. Se eu não arrumar um emprego para essa pessoa, Você vai ter que eu vou continuar. ter que continuar dando essa cesta básica pro resto da vida dela, ou da minha, né? Depende do que Deus chamar primeiro. Então, assim, isso é um assistencialismo. Você não ensina a pessoa a pescar. Eu posso, de repente, pegar o pai e a mãe daquela família, que são os pilares, os filhos mais velhos, e tentar ensinar alguma coisa. Ou um curso de computação, ou o curso que nós estamos querendo fazer, o de garçons. Entendeu? Não tivemos também o projeto das unhas que transformam. Então, assim, tentar ensinar aquela família a ser autossustentável. É lógico que ela vai precisar que eu pague uma condução no começo, que eu pague uma cesta básica, ele precisa comer, que de repente eu dê uma roupa, eu dê um sapato, eu dê um jeito na vidinha deles no começo, de imediato. Então, essa é a diferença de assistencialismo e um projeto social. Eu gosto dessa diferenciação, né? Porque assim, o assistencialismo é um dreno que não tem fim. Isso. Né? Agora, quando ele... E não que ele não precise acontecer, porque sim, tem situações em que ele precisa. Mas quando ele acontece junto com um projeto, daqui a pouco a pessoa consegue andar sozinha. Com as suas próprias pernas. E o mesmo recurso que você usava antes, você pode usar para outras pessoas. E assim, isso não é só... Eu coloquei aqui uma família, mas isso pode ser feito dentro de uma organização. Sim. Então, criar recursos dentro daquela organização para que ela seja sustentável. Então, de repente, uma horta comunitária, de repente, um programa de reciclagem de materiais, lixo que nós vamos jogar fora, tampinha, latinha, sabe, tudo que é reciclável, pneu, dá para fazer um monte de coisa, sabe? Criar estrutura, criar um projeto para que essa organização continue caminhando com as suas pernas, entendeu? Hoje a gente falou de empreendedorismo social, a gente deu dicas de como você pode começar a ajudar, enfim, dá para todo mundo querer ajudar. Mas quem quer ajudar, de repente, com tempo, com voluntário, conhecer um pouco mais dos projetos, como que a pessoa pode fazer para entrar em contato com você, para conhecer as organizações que você ajuda, qual o direcionamento que você dá? Se quiserem falar comigo, eu estou à disposição. Depois você coloca o númerozinho aqui embaixo, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria de fazer um convite para você. Nós fazemos parte de uma organização fantástica. Venha conhecer a gente. Tem muitos projetos que vocês podem ajudar. E nós estamos sempre abertos a novidades, a criatividade pessoal, as expertises pessoais. Então, se vocês quiserem nos visitar, vai ser um prazer. Eu sou apaixonado por essa parte social, né? Toda vez que eu começo um projeto, eu sempre penso qual é a veia social que vai caminhar junto, porque eu realmente acredito que a gente não tem as coisas por acaso. Não. Né? E é justo você devolver, não o que você recebeu, o que você conquistou. Sim. Né? Porque não é nada que cai do céu também, sim, você lógico. conquista, mas é justo você devolver para quem ainda não teve um pouco de oportunidade, talvez igual você teve. E o empreendedorismo social é uma baita ferramenta para realmente a gente poder fazer desse lugarzinho aqui pequenininho chamado Terra um lugar um pouco melhor e que precisa de muita energia. Doro, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de que você lembrou de mim, que você me chamou. Eu adoro falar do que eu faço para todo mundo e para mim é sempre um prazer poder explicar um pouquinho, né, do nosso trabalho para mais pessoas e tentar alcançar mais pessoas através dessa telinha aqui.